E aí, galera, estamos no ar. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, @LauraPortioli, @Pode Ser Mais, vai estar tudo aqui embaixo. E hoje estamos com ele, que é jornalista, apresentador do SBT Brasil e agora do SBT Repórter. Com vocês, César Filho! Oi, Laura! Tudo bem? Tudo que bem alegria estar aqui Obrigada com por ter você. vindo. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigada. Que alegria saber que você está continuando o legado do seu pai, Sim. né? É muito bacana isso. Muito, demorou e um você tempinho. sabe, não, demorou nada. Tudo no tempo de Deus, tudo tem Sim, o tempo correto. com certeza. E você sabe que eu estou guardando uma história já há muito tempo. Eu já tinha até me esquecido, na verdade, dessa história. Eu nunca contei para ninguém. Eu falei, o dia que eu estiver na Laura, eu vou contar, porque eu faço questão de contar para ela Tô e para curiosa. todo o público. Eu te dei um spoiler, assim, falei, tem uma história para te contar um dia que eu for lá e tal. Você falou, conta. Eu falei, não, só quando eu for lá. Bom, o nome de família da minha mãe, quando minha mãe era solteira é Laua. Laua, né? Minha mãe, o sobrenome é família Laua, que permanece até hoje. E aí, depois que eu cresci e tudo, aí eu sonhei, falei, um dia que eu tiver uma filha, eu quero colocar um nome poético para ela. Eu tinha entrevistado a Cora Coralina, que já, o nome dela já é um poema, né? E aí eu pensei assim, minha filha vai se chamar Laura Laua. Lindo, não é lindo? Lindo. Laura Laua. Vou colocar o sobrenome da minha mãe na minha vida, então vai ser Laura Laua César. E aí, a Elaine ficou grávida, a gente estava próximo, não conhecia teu pai ainda, estava próximo da Luma nascer. Você nasceu, Celso Portioli coloca o nome da filha de Laura. Eu falei, caramba, roubou a minha ideia. Porque você é de 2000, não é? Isso. Você nasceu acho que 1 ou 2 meses. A Luma é de agosto de 2000. Eu sou de junho. Ah, então. Aí você nasceu, o Celso Portioli foi lá, eu nem conhecia. Laura Portioli. Eu falei, caramba, agora se eu colocar Laura 2 meses depois, 1 mês depois, vai falar, copiou do Celso Portioli. Não posso mais chamar minha filha de Laura. Eu não acredito. Verdade. A Luma se chama Laura. Laura Laua. Laura Laua. Eu queria um poema. Então eu falei, já vai nascer com um nome artístico. Sim. Laura Laua. É lindo, né? Lindo, Sonoro, né? Sim, e total. Laura é um nome muito forte, sabe? Eu gosto muito de Laura. Sou apaixonado pelo seu nome. Aí eu falei, agora não posso mais. Agora tem que pensar em outro nome. Comecei a pesquisar. Cheguei em Luma. Mas estou muito feliz com Luma. A Luma é a Luma. Mas ninguém sabe. É a primeira vez que eu conto essa história. Caramba, eu não fazia a menor ideia que era isso. Aí depois, 5 anos depois, conheci seu pai, comecei a trabalhar com ele, viramos grandes amigos. E eu nunca contei isso nem pra ele. Então nem eles... Não sabe. Depois eu vou contar pra ele, ele vai assistir também. Vai gostar de saber. Mas é linda a história, não é? Muito, muito lindo. Olha, eu ia continuar, aliás, eu ia começar com a sua história. Que aos 9 anos você se mudou pra capital. Isso. Mas você nasceu em Guaratinguetá. Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Morei muito tempo em Aparecida, onde tem a família Laua, da minha mãe, tá toda lá. E aí eu vim pra cá com 9 anos de idade, porque minha mãe foi uma visionária. Minha mãe era separada do meu pai, era sozinha, criando, educando e sustentando os 3 filhos, tudo sozinha. Então, minha mãe foi uma visionária. Eu acredito, nunca perguntei, não tive essa sabedoria de perguntar para ela, enquanto ela estava viva, se ela fez isso pelo que eu acredito que ela tenha feito. Eu acho que ela veio para São Paulo com o objetivo de, se eu não for para São Paulo, por uma outra grande metrópole, os meus filhos não terão oportunidades. Acho que ela sentiu ali a dificuldade no interior que estava tendo. Ela mesma veio para trabalhar em São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, depois voltou, veio para São Paulo e depois com um emprego fixo aqui em São Paulo, ela conseguiu alugar um apartamento bem pequenininho, menor do que esse estúdio que nós temos aqui. E nós ficávamos ali, nós tínhamos uma caminha de armar para dormir e quando nós levantávamos, nós fechávamos, encostávamos na parede. E estudava em escola pública, ia a pé. E com 13 anos eu comecei a trabalhar para ajudar a minha mãe, porque a gente tinha luz muitas vezes cortada, o dinheiro dela não era o suficiente, sabe? Eu até contei para Elaine um outro dia que uma das minhas grandes alegrias, sem perceber, foi aqui já. Um dia que eu fui fazer um supermercado e eu comprei algumas coisas para fazer um fim de semana, um churrasco, não me lembro, alguma coisa assim. E a hora que eu estava passando no caixa, eu me lembrei que quando eu era pequeno, nessa fase de 9 anos, 10 anos, que eu ia com a minha mãe ao supermercado, que para mim era uma diversão, ela ia com a maquininha e a gente tinha que decidir o que ia pôr no carrinho, porque ela não tinha dinheiro para pagar. Então eu falei assim, puxa vida, eu não preciso hoje, graças a Deus, me preocupar com se isso. vai dar 300, 500 ou 600 reais na minha conta, que eu vou ter o dinheiro para pagar. Minha mãe não tinha. Então foi uma fase muito difícil para a gente no início, sabe? Mas eu acho que ela foi uma visionária, ela foi à frente do tempo dela de querer vir para cá contra tudo e contra todos e tentar uma vida nova em São Paulo. Na época que a gente veio para cá, São Paulo ainda era um sonho dourado para muita gente, sabe? Era a terra das grandes oportunidades e realmente foi para todos nós. Talvez se minha mãe não tivesse vindo para cá,
trazido a gente para cá, para a gente ficar... não que seja ruim a vida do interior, mas talvez eu não tivesse a oportunidade que eu tive aqui de iniciar minha carreira e de conseguir presenteá-la com uma casa e fazer tudo que eu realmente pude fazer por ela enquanto ela estava por aqui. Tudo começou na Jovem Pan. Começou na Jovem Pan, começou na Record, na verdade. Record. Eu fui fazer um estágio na Record, então o estágio, o Silvio Luiz deixou eu fazer um estágio lá, mas eu não ganhava nada, era um garoto, ficava lá percorrendo, mas foi muito bom como aprendizado para mim. Eu fiquei alguns meses lá, e aí, quando eu senti que eu não ia ter oportunidade ali, eu falei, quer saber, eu vou lá na Jovem Pan tentar fazer um teste. Eu era ouvinte da rádio, porque foi assim, o São Paulo tinha contratado um zagueiro chamado Oscar, e ele veio do Cosmos de Nova York. E a Record tinha 2 repórteres, o Flávio Prado e mais um, eu não me lembro quem era na época. E eles estavam no interior cobrindo o Campeonato Paulista, eu queria começar fazendo futebol. Aí o Oscar ia chegar de manhã, eu falei, não vai ter repórter aqui, eu que vou. Sou eu que estou aqui, eu estou fazendo estágio, então acho que eles vão mudar essa oportunidade. Eu não tive a oportunidade. Eles pegaram um repórter da Jovem Pan, fecharam o close no Oscar, a câmera, e o repórter fez só as perguntas com o microfone da Record. Aí eu falei, bom, eu acho que eu não vou ter oportunidade aqui. Aí saí um dia da Record, peguei 2 ônibus, fui lá para a Avenida Paulista, esperei 2 horas sentadinho no sofá, até que o Zé Carlos me atendeu. Aí ele falou, o seu negócio é esporte? Eu falei, ele falou, não é comigo, é com o Cândido Garcia. Eu falei, cara, eu me esperei 2 horas aqui. Aí ele me trouxe para falar com o Cândido. Aí o Cândido me deu um teste. Olha só, isso é muito bacana para você que está nos acompanhando, para a juventude, que hoje acho que nem existe mais. O Cândido chegou para mim e falou assim, olha, você vai fazer esporte, mas não o futebol agora. Quero testar você e sentir que você merece. O futebol é a elite que a gente tem aqui. Você tem que começar fazendo esporte amador. Fazer ciclismo, fazer boxe, fazer automobilismo, que era bacana pra caramba. E outro tênis e outros esportes que não o futebol. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele falou assim, o Thomas Koch e o Kirmair, que eram grandes tenistas já aposentados brasileiros, vão fazer um grande torneio, um torneio internacional de tênis aqui em São Paulo. Entrevista um dos dois para mim, consegue uma entrevista com um dos dois falando desse torneio. Falei, tá bom. Só que naquela época, você que é jovem, que está acompanhando, não existia internet, não existia Google, não existia ChatGPT, não existia nada que você pudesse pedir informações. A gente tinha a nossa bíblia de informações, chamava-se lista telefônica, que era grossa assim, você tinha que procurar por ordem alfabética e tentar achar o telefone de alguém. E eu não achei o telefone de ninguém, nem do Thomas Koch, nem do Kirmair. E não tinha como obter informações deles. Mas eu me lembrei que na Record nós tínhamos um comentarista de tênis. Aí eu liguei para lá, falei com ele e falei assim, olha, assim, ele falou, não, o Kirmair está em Londres tentando contratar não sei o quê, e o Thomas Koch está nos Estados Unidos tentando contratar não sei quem, eles não estão aqui. Eu falei, caramba, você tem certeza? Ele falou, tenho. Eu falei, não é possível. Aí eu voltei lá no dia seguinte, o Cândido chegou, passou na mesa assim, falou assim, e aí, conseguiu o que eu te pedi? Eu falei para ele assim, não, você me deu uma missão impossível. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o Thomas Koch está aqui, o Kirmair está lá, assim, assim. Aí ele falou, você é bom. Agora eu vou te dar um teste para valer. Ou seja, ele fez uma pegadinha comigo. Entendi. Na verdade, eu acho que ele pensou o seguinte, esse moleque chato veio aqui, eu vou me livrar dele, porque ele não vai conseguir a entrevista e nem vai voltar. Porque ele vai ficar com tanta vergonha, né? Quando ele me viu, acho que ele tomou um susto. Ele falou, o que esse garoto está fazendo aí? Ele falou, agora eu vou te dar um teste para valer. Aí ele me deu um teste para fazer, para entrevistar o presidente do Sírio, porque o Sírio tinha sido campeão do mundo de basquete, com o Oscar, com o Marcel, com um time maravilhoso. E tava um boato de que ele ia acabar com o basquete no Sírio, no clube. Aí eu liguei para lá, consegui, aí foi fácil achar o telefone do Esporte Clube Sírio na lista telefônica, liguei para lá, de orelhão, que vocês também sabem que tinha que pôr ficha para ligar e tal, não era telefone, não tinha telefone em casa na época. Nem internet direito, né? Na internet não existia. Não tinha. Não existia, não é que não existia. Mesmo que eu quisesse pagar, não poderia, não existia ainda. E aí eu liguei para lá e falei com a secretária e falei que era um repórter da Jovem Pan. Nem era, né? Mas falei, o repórter da Jovem Pan e tal. Ganhar uma moral ali. Aí acho que quando abriu a porta, que eu entrei com um gravadorzinho, acho que o presidente deve ter pensado assim, esse moleque que é o repórter da Jovem Pan. E aí eu fiz uma entrevista com ele, minha entrevista foi pro ar, e aí eu comecei na Jovem Pan. E aí depois da Jovem Pan, você foi pra Record de novo? Voltei pra Record. Voltou pra Record. Por quê? Naquela época, como eu disse para você, eu era muito curioso. Eu não queria ficar só na parte de ser repórter. Então, eu acompanhava a edição de um telejornal de esportes, acompanhava reportagens externas, acompanhava a produção dentro, acompanhava tudo um pouco. E eu ia na rádio também, que tinha a Rádio Record lá na época. Eu ia lá visitar os estúdios, ver como é que fazia rádio e querendo seguir essa trilha. Eu falei, deixa eu ver, já que eu tenho essa oportunidade que poucas pessoas têm de estar dentro da emissora, de conhecer tudo aquilo que a emissora fazia. E aí eu saí, fui para a Jovem Pan e fiquei na Jovem Pan. Aí passou um tempo, o Alexandre me ligou, que era um produtor lá, falou, o seu Elian Saldo quer falar com você. O seu Elian Saldo era o diretor artístico, o maior diretor da Record na época.
Aí eu pensei o seguinte, falei, é uma bronca, né? Alguém fez alguma coisa errada, jogaram a culpa em mim porque eu saí e ele vai querer dar bronca em mim. Aí ele falou, que hora você entra na Jovem Pan? Eu falei, às 2h da tarde. Ele falou, você pode vir aqui às 11 da manhã? Eu falei, posso. Ele falou, então vem que o senhor vai esperar por você. Quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo depois. O senhor falou assim, olha, eu acho que você tem cara de telejornal, voz de telejornal, apesar de ser muito garoto, mas eu acho que você pode fazer um telejornal, eu estou precisando colocar alguém com o José Luiz Menegatti aqui no jornal. Você não quer fazer a dupla com ele? Você não quer fazer um teste de vídeo? Falei, lógico que sim, imagina, eu estava no rádio, ter uma oportunidade em televisão, Sim. mesmo que não fosse no esporte, para mim era o máximo. Aí eu comecei a gravar com ele lá, eu soube que ele chegou e perguntou pro Silvio Luiz, cadê aquele garoto do esporte que rodava por aqui todo o tempo? Falei, ele foi embora, ele foi pra Jovem Pan. Aí o Hélio ficou chateado com aquilo. E ele falou, pô, se ele tivesse aqui, ele falou, você não vai usar o menino? Ele falou, não, já foi embora. Eu falei, então posso usar? O Silvio falou, pode. Aí ele me ligou. E aí eu fiz uma gravação, ele pediu para eu gravar durante uma semana, ele falou, não quero te atrapalhar na Jovem Pan, porque se você não for bem aqui, você não vai sair da Jovem Pan. Então você grava aqui para mim às 11 horas da manhã, acaba a gravação, você vai para a Jovem Pan para você pegar a sua reportagem à tarde. Falei, tá bom. Ele falou, quero que você grave uma semana, eu não vou assistir, e na sexta-feira eu assisto a semana inteira e vejo se você evoluiu ou não. Falei, tá bom. Aí gravava, tinha um blazerzinho lá, que eu usava sempre o mesmo blazerzinho, gravava todo dia. Gravei de segunda a sexta, ele mandou me chamar, falou, olha, você evoluiu muito bem, você foi muito bem, só acho que você tá muito cabeludo. Cabelo também a gente usava, né? Você vê as fotos antigas do seu pai também. Sim, cabelão, assim. Cabelão. Aí falou, queria cortar seu cabelo e gravar uma semana já de cabelo curto para mostrar uma fita ainda melhor pro Paulito Machado de Carvalho. Falei, tá bom. Aí ele me deu um cartão para eu ir lá na Bela Sintra, na Rua dos Cabeleireiros. Eu nunca tinha nem andado na Bela Sintra, foi lá naqueles salões super chiques e tudo mais. O cara cortou o meu cabelo, acho que foi no Della Lastra, se não me engano. Aí eu voltei lá pro Hélio, já com o cabelinho curto, e comecei a gravar. Aí gravei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Acabou sexta-feira, ninguém falou nada. Eu perguntei pra Marilu. A Marilu era a chefe do guarda-roupa. Eu falei pra ela, e agora? Ela falou assim, não, agora vem, continua vindo. Ninguém falou nada, continua vindo. Na segunda-feira eu fui, gravei. Na terça-feira, quando eu cheguei, ela chegou, ela era uma argentina. Ela falou assim, ei, tchê, de onde vá? Eu falei assim, vou pegar meu blazer pra fazer minha gravação. Ela falou assim, não, hoje tu não vai gravar, hoje tu vai ao ar. Eu falei, o quê? Eu não tava esperando. Não. E aí nessa terça-feira o Hélio Saldo chegou e falou, fica calmo, fica tranquilo, vai dar tudo certo e tal. Fez só 5 notinhas para eu não fazer muita coisa ali e tal, não ter grandes... Eu tava super nervoso, evidentemente, né? Imagina. E aí tinha uma palavra e eu errei a palavra, que era aristocrata. Falei, aristocrata. Saiu. Fiquei meio assim. Aí o Hélio me corrigiu, falou assim, aristocrata, César. Eu peguei e falei, aristocrata e tal, seguiu. Aí quando terminou essa minha participação, com 5 notinhas apenas, ele virou para a câmera e olhou assim, César, tenha certeza de uma coisa, o teu começo foi muito melhor do que o meu. Me dando um incentivo bonitinho, né? Sim, e a partir daí eu fui indo, foi aumentando, aí eu aumentei bastante a participação. Aí depois de 1 ano e pouco eu tive um convite da Band, na época era Bandeirantes, né? Que era uma tradição muito grande de jornalismo também, para fazer um jornal lá na hora do almoço. Aí eu saí da Record, fui para Bandeirantes fazer esse jornal chamado Repórter, que foi criado pelo Walter Clark. E ali fiquei um tempo também. Teve o William Bonner, não teve? O Bonner foi bem depois. Bem depois, é. Aí eu fiquei lá no Repórter, no jornal Repórter, mas aí a Bandeirantes estava numa crise financeira muito grande, atrasando salários e tudo mais. Eles decidiram tirar o jornal do ar. E eu já estava na rádio, aí eu fazia... paralelo a isso, eu fiquei fazendo rádio também. Né? Junto com a televisão, comecei... Aí eu lembro que eu ia nos estúdios, falei, eu quero fazer isso aqui e tal, e comecei a fazer rádio também. E aí fiz Jovem Pan também, FM, fiz a AM, FM, e depois eu já estava nessa época que eu fui pro Repórter da Bandeirantes, eu fui pra rádio Bandeirantes também, fazia AM e FM na Bandeirantes. Então chegava lá 9 horas da manhã, muitas vezes saía de lá... Com que idade isso? 20 anos, 21 anos. 21 anos. E aí, depois disso, você saiu da Record, foi pra Band, e depois da Band teve TV Cultura? A Band, o jornal da Band, que nem eu falei, o Repórter acabou. E eu não tinha perspectiva de ir para lugar nenhum. E aí, o César Fofá, que era um apresentador da Rádio Bandeirantes e do jornal da Sinopse da Cultura, chegou para mim e falou assim, eu assinei hoje com a Manchete, eu vou pra TV Manchete que vai inaugurar em São Paulo, vai abrir uma vaga minha na Cultura, vai lá que você pega a minha vaga. Aí eu fui, até quando eu cheguei lá, tinha mais de 20 pessoas pedindo a vaga para fazer teste. Nossa! Do pessoal que eu conhecia de rádio, outras pessoas que eu nem conhecia, e fizemos testes, e aí eu fui chamado que meu teste foi aprovado. Para eu entrar lá. Era 1 mês só, era para cobrir 1 mês só de férias de uma pessoa, acho que eles queriam fazer um teste talvez, ia fazer o jornal na hora do almoço.
Eu fiquei em dezembro fazendo. No segundo dia, o Ricardo Carvalho, que é o diretor da Cultura de Jornalismo, tinha sido da Globo, depois estava no jornal, estava lá no Jornalismo da Cultura, me chamou e me pediu para me chamar no segundo dia. Eu falei assim, cara, vai me dar bronca, né? Você sempre pensa isso, quando alguém te chama assim, né? Do nada, né? Aí ele me chamou, ele falou assim, olha, você é muito bom. Eu falei, obrigado. Ele falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não tenho verba para te contratar, porque a cultura é estatal, é do governo. E já estava finalizando o ano, então não tinha verba. A verba que tinha já estava esgotada. Ele falou, você poderia ficar comigo janeiro e fevereiro, porque aí eu dou férias para os apresentadores da noite. Você fica janeiro no lugar de um, fevereiro no lugar do outro, e eu ganho tempo para liberar a verba para tentar te contratar em definitivo. Eu falei, claro que sim. Aí eu fiquei em dezembro na hora do almoço, janeiro e fevereiro fiquei à noite, no Jornal da Cultura e no Sinopse, que era esse que o Fofá apresentava. E aí quando a gente fazia, era um estúdio bem pequenininho, tinha uma câmera só. Rodava a vinheta para abrir, e tinha um câmera na Cultura, ele virava assim na Cultura e falava assim, dá aquele boa noite especial que o seu Boni tá te vendo lá no Rio de Janeiro. Imagina, a Cultura nem pegava no Rio, era só São Paulo, né? Mas eu entrava com um sorriso já e falava boa noite, porque ele falava, sempre brincava comigo com relação a isso. Acabou o mês de fevereiro, estava na última semana de fevereiro, e aí o Ricardo manda me chamar e fala, ó, não consegui a verba, não vou poder te contratar. Infelizmente, não. Eu falei, imagina, você já me ajudou 3 meses, tá muito legal. Porque, pra você ter uma ideia, eu ganhava na Bandeirantes, eu ganhava, acho que, rádio e televisão, eu devia ganhar ali uns 400, 500 mil cruzeiros na época da moeda, né? Só no Jornal da Cultura, quando eu fui pra lá, eu ganhava 700 e poucos mil. Era muito dinheiro, era muito dinheiro pra mim. Muito bem. Aí, nessa última semana, eu acabei de sair da sala do Ricardo, quando ele me falou isso, fui pra redação, já à noite. Saudoso Flávio Guimarães, falecido Flávio Guimarães, chegou para mim e falou assim, ligou uma pessoa que, lembrando, nessa época a gente não existia internet, não existia nada disso, tá? Ele me deu um telefone anotado no papel e falou, ligou aqui um Carlito, falando que ele gosta muito da sua voz, ele quer a sua voz para gravar um áudio para um comercial da Volkswagen. Eu falei, que legal, né? Imagina, pô, muito bacana. Sim. Mas não tinha celular também, não tinha nada disso. No dia seguinte, quando já era de noite, eu liguei para o número que estava lá. E ele atenderam, eu falei assim, por favor, o Carlito. Ele falou, é o Carlito que está falando. Eu falei, você me ligou, ele deixou um recado na Cultura dizendo que você queria gravar um comercial da Volkswagen. Eu falei, não, eu não podia falar na Cultura aqui da TV Globo. Seu Newton Travesso quer falar com você porque ele está querendo um apresentador para o programa TV Mulher e ele gostou de você. Você pode falar com ele? Eu falei, posso. Aí o Newton falou comigo, falou, quando é que acaba o seu contrato com a Cultura? Eu falei, não tenho contrato. Meu contrato acaba agora, no final de fevereiro. Ele falou, porque a gente estreia o novo TV Mulher dia 23 de março. Você poderia vir para cá? Eu falei, claro que sim, lógico que sim. Aí desligamos o telefone e tudo. Nessa época eu já tinha telefone em casa, ele já anotou o meu número de telefone. Mas não tinha internet. Não tinha internet. Meu número era 869-6929, era o telefone da minha casa. Caramba! Aí, no dia seguinte ele me ligou e falou assim, poxa, a gente falou tudo, acertou, mas nós não combinamos o teu salário. Quanto que você... Tudo por telefone. Quanto que você imagina? Eu falei, Newton, te juro que eu não faço a menor ideia. Aí ele falou, lembra que eu falei dos 500, 700? Ele falou assim pra mim, 1.200.000 pra começar, tá bom? Ô, se tá bom. Aí eu fiquei assim, falei, claro, pra começar tá ótimo, né? Só pra começar. E aí comecei na TV Mulher, 5 meses depois que eu tava na TV Mulher, me chamaram pro Fantástico, eu fiz TV Mulher e Fantástico. Aí foi tudo muito rápido, E teve a carreira de ator no meio disso, teve novela. Teve. Lá, quando a TV Mulher acabou, é uma bobagem, nada como a maturidade pra gente, né? Hoje, na época, eu recebia da TV Globo sem trabalhar. E eu me sentia mal por isso. Eu falei, caramba, eu tô recebendo todo mês e não trabalho, né? Porque o TV Mulher acabou. E aí eu já havia tido 4 convites anteriores para fazer novela e sempre recusei. Tive do Avancini a primeira vez, depois foi do Wolf Maia, Jaime Monjardim, depois foi o Erval Rossano, que ficou bravo comigo que eu não aceitei, ele ficou louco da vida. Todo mundo quer fazer novela na Globo, como é que você não quer e tal? E aí o Wolf voltou à carga, porque era um personagem que era um radialista, que se tornava radialista, era um ator de teatro que se tornava um radialista na cidade do interior. E aí eu falei, tem muito a ver comigo. Aí fui pedir a bênção do Boni para saber se o Boni autorizava. O Boni falou, pode fazer, vai se divertir e tal. E aí eu fui e fiz Hipertensão, chamava a novela. Foi até capa de disco e tudo e tal. E fiz a novela, mas aí, logo que terminou a novela, estava no finalzinho da novela, o Denis Carvalho me chamou para fazer o Globo de Ouro, que era também muito formalzão. Eu falei, será que não dá pra gente fazer? Eu sei, gozado que hoje, vendo isso, como eu faço o Jornal no SBT de uma forma diferente, sim, e eu puxando minha carreira lá para trás,
eu já queria fazer sempre diferente. No Globo de Ouro, os caras faziam, o Tony Ramos, ela fazia de smoking, era uma coisa muito glamourosa. Eu falei pro Denis, a gente tem que fazer alguma coisa mais moderna, mais solta. Eu quero fazer uma coisa mais jovem, não quero fazer Mas era essa difícil coisa... de convencer. Não, o Denis falou assim, não falou não, tipo, porque ela podia falar não. O Denis falou assim, vamos fazer um piloto? Vamos gravar um pra ver como é que fica? Eu falei, vamos. Aí gravamos, ele gostou. E aí deixou e a gente estreou no Globo de Ouro dessa forma, que já era diferente, eu brincando com a Isabela Garcia, com a Cláudia Raia, com a Cláudia Abreu, com a Lúcia Veríssimo, que foram as minhas parceiras durante esse período. E o programa pegou, fez muito sucesso o programa. Com essa forma mais descontraída de fazer o programa, entendeu? Hoje eu faço um telejornal que é totalmente diferente. Hoje, inclusive, estava vendo um com a minha mulher, falei pra minha mulher, olha lá, ó. Já tiraram a gravata, já estão me copiando. Daqui a pouco vai estar todo mundo caminhando pelo estúdio. Você vai ver como vai isso, vai acontecer. A gente assiste lá em casa. Vai acontecer, você vai ver como vai acontecer isso. Sim, porque vai mudando, né, querendo ou não. Não é mais aquela coisa mas precisa alguém para fazer isso, né? Entendi. E ainda bem que a Daniela deixou, porque quando ela me chamou, eu falei, se for para fazer a bancada, que eu assisto há 50 anos igual... Sérgio Chapelense de Moreira, que na época que eu comecei era assim. Sim. Tinha papel, você não tinha... Hoje é tudo digital, é tudo tablet. Você não precisa mais da mesa para pôr caneta, para pôr as coisas papel para ficar corrigindo. E fora o fato que você ter uma mesa, algo na TV, para mim, você separa o telespectador, você deixa ele mais distante. Mais distante. Quando você está solto, você aproxima mais o telespectador. E eu estou tentando fazer algo mais humano no jornal. Entendi. Muitas vezes colocando coisas pessoais ou comentários pessoais ou algo pessoal, levando para emoção muitas vezes, que normalmente os jornais não fazem. Então, eu acho que isso está cativando as pessoas, assim. Eu estou fazendo diferente. Sim. Estou fazendo diferente. Totalmente diferente, mas é isso. Quando eu fazia de manhã no SBT, que eu fui colocado, o Silvio me colocou bem de manhã... Era 5 da manhã, não era? Era 6, mas começou às 7. Aí começou a dar audiência, era das 7 às 7h30. Deu muita audiência, o Silvio colocou das 7 às 8. Continuou dando audiência das 7 às 9. Aí teve um dia que teve uma greve de metrô em São Paulo, e aí o Marcelo Parada, o diretor de jornalismo, me chamou e falou, olha, era uma greve programada de 4 dias. Era de segunda a quinta, se não me engano. Voltaria ao normal na sexta, ou era de terça a sexta, algo assim. Você lembra que eram 4 dias da semana. Aí ele falou assim, vamos fazer esses 4 dias, a gente vai colocar repórter ao vivo, um em cada zona norte, zona sul, zona leste, zona oeste, para dar as informações, para ajudar o trabalhador e tal. Aí eu falei, só tem um problema. Eu falei, o que é? Eu falei assim, a gente vai dar audiência, vocês vão querer me tirar mais esse horário. Imagina, é só essa semana, dito e feito. A gente foi, batemos o primeiro lugar de audiência, e aí ficou efetivado das 6 às 9, eu tinha que acordar às 3. Às 6 era a hora que... Às 6 eu estava dando bom dia, arrumado, pronto lá para fazer, né? Sabendo tudo o que acontecia no jornal. Mas eu tinha que chegar lá muito mais, chegava lá às 4 horas da manhã. Né? Às 3 eu acordava, eu tomava banho, fazia barba. Nesse tempo você saiu, ia né? Pra lá. Aí que você voltou pra Record. Mas foi por um problema de saúde meu. Eu tinha uma isquemia cerebral durante o caminho e tal. Aí eu falei com todo mundo até chegar no Silvio. E aí eu me lembro que eu fui falar com ele e ele falou assim pra mim, calma. Quando eu falei, ele falou, o que te propuseram no SBT pra ficar? Eu falei, não, olha, faz o seguinte, o aumento que eles estão me dando, você diminui do meu salário, que eu continuo olhando no seu olho, eu dou minha palavra que eu vou continuar aqui no SBT. Mas eu quero um horário melhor para mim, que eu não aproveito com os meus filhos, nem com a minha mulher, nem com a minha família. Eu não estou vivendo mais, Silvio. Tenho que dormir muito cedo, acordar às 3 da manhã. Eu falei, não, isso é para quem está começando a carreira, não é para você e tal. E ele me falou uma frase... Ele falou uma frase para mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, quando surgem os problemas é que aparecem as soluções. Calma. Calma. Falou, calma. Aí me pediu uma semana, depois de uma semana eles não conseguiram nada, porque não tinha grade no SBT, não tinha como fazer nada e tal. E eles mesmos falaram pra mim, vai embora. Aí eu peguei e fui pra Record. E aí fiquei lá 9 anos fazendo Hoje em Dia. Mas não é, você sabe que eu fui pra lá, não era pra fazer Hoje em Dia. Eu fui pra lá para fazer um programa à tarde, antes do Marcelo Rezende, porque o Marcelo pegava audiência muito baixa, reclamava todo dia de audiência, então eles queriam que eu meio que esquentasse o horário para entregar bem pro Marcelo. E para fazer o Power Couple, que era um reality. Eram esses 2 projetos. Falei, ok, assinei dia 3 de novembro. Quando foi dia 12 de dezembro, eles me chamaram e falaram assim, tudo bem para você fazer Hoje em Dia de manhã? Não era tão de manhã, era às 10 horas da manhã. Eu falei, tudo bem. Para mim, eu sou contratado da emissora. E aí eu fui para Hoje em Dia. E aí, mas não fui contratado para isso. A mesma coisa aconteceu com seu pai. Quando eu fui para o SBT, eu fui para fazer o SBT Repórter. E eu estava gravando o SBT Repórter, tinha chamada do Ver para Querer no Ar com a Cíntia Benini e a Analice Nicolau. Sim. Na quarta-feira, acho, na quarta-feira,
o senhor Orlando Macrini ligou para mim e falou assim, ó, o Silvio quer um piloto com você e com o Portiolli juntos fazendo Ver Pra Crer. Eu falei, mas já tem chamada com as meninas? Não, mas ele quer um piloto com vocês. Eu falei, sou funcionário da emissora, vou gravar o piloto que o Silvio quer. Gravamos o piloto na quinta. Na sexta-feira, o senhor Orlando ligou e falou assim, olha, o Silvio amou você e o Portiolli juntos, vocês estreiam na segunda-feira. E eu estreiei na segunda com o Celso, foi assim, fazendo Ver Pra Crer. E não tinha nem estreado o SBT Repórter por qual eu fui contratado e que estava no meu contrato, era do SBT Repórter. Não existia Ver Pra Crer, nem outro programa. E ali eu fiz, e aí depois de um tempo o Silvio me chamou e falou assim, você já tinha trabalhado com o Portiolli antes? Eu falei assim, não, mas parece que você já se conhece há tanto tempo. Eu falei, por causa do rádio, Silvio, modulação de voz. E a gente se deu muito bem ali. A gente tinha mais ou menos os mesmos princípios, a gente viu que a gente era muito parecido com relação à carreira, com relação à vida pessoal e tudo. E a gente se deu muito bem, eu adorava ir para lá para gravar com ele. A gente se divertia muito. E aí eu comecei a colocar improviso e brincar com o Celso também, e ele ficava todo desconcertado. E aí foi muito bom, a gente ficou muito tempo juntos. Sim. E aí eu fiquei fazendo SBT Repórter e Ver Pra Crer, aí depois todos os telejornais o Silvio me colocava para fazer. O Nascimento saiu de férias e ele falou, quero que você faça as férias do Nascimento. Eu fazia assim. Aí ele me chamou um dia e falou assim, tudo que eu dou pra você, você faz bem. Era do nada? É o Silvio, né? O Silvio. Aí o Silvio pegou e falou assim, tudo que eu dou pra você, você faz bem. Você faz o SBT Repórter bem, você faz as férias do Nascimento bem, você faz com o Portiolli muito bem. E aí, teve um período foi assim, depois que quando eu tava com um mês de contrato, um diretor da Record me ligou, perguntando pra mim se eu não queria ir pro Hoje em Dia. Na época, eles iam lançar um programa com a Ana Hickman ainda, chamado Hoje em Dia. Eles tinham feito um piloto com o Marcelo Rezende, não tinha ido muito bem, e eles fizeram outro piloto, mas eles queriam que eu fosse pra lá pra fazer com a Ana Hickman o programa. Só que eu tava um mês no SBT. Eu falei assim, caramba, porque você não me ligou 30 dias antes, foi o Silvio que me resgatou, tava fora do ar, tava livre pra qualquer emissora. 12 anos, não foi? 9 anos, 9 anos. Quase 10, fora do ar. Como você aguentou? Eu ficava fazendo rádio, fazendo mestre cerimônias, que eu fazia muito, e fazendo muita publicidade também. Fazia muita publicidade em televisão também. Ah, entendi. Então isso me garantiu uma sobrevida durante esse tempo, né? Mas é por isso que eu falo que o Silvio me resgatou, que eu devo tudo a ele, e é verdade mesmo. Ele me trouxe de volta pra TV. E aí eu não esperava ter tantas oportunidades também como eu tive no SBT. Eu fiz todos os programas do SBT, eu tive a oportunidade de fazer. E aí, a Record me ofereceu nessa época 3 vezes mais do que eu ganhava no SBT. Caramba. Era muito dinheiro. Aí eu falei assim... Ele perguntou pra mim assim, qual que é a sua multa no contrato? Meu contrato era um contrato inicial, que era um contrato... Não era experimentar um contrato por prazo indeterminado. Ou seja, se eu notificasse o SBT, eu ia embora. Se o SBT me mandasse embora, também eu ia embora. Não tinha multa, não tinha nada. Aí eu falei, meu contrato não tem nada disso. Ele falou assim, então manda o Silvio para aquele lugar. Aí eu falei, não, eu não posso fazer isso. Foi ali que me tocou eu falei, não. Porque o Silvio estava em Las Vegas, nas feiras. Eu falei, espera o Silvio voltar, eu converso com ele e ele vai me liberar. Porque eu não tinha nem estreado no SBT Repórter. Já tinha gravado, mas não estava no ar ainda. Sim. Então era uma chance que eu tinha de ganhar mais e tal. Aí ele falou, não, ou vem pra cá agora, era 8h30 da noite, vem pra cá agora pra assinar o contrato agora. E notifica o SBT amanhã. Eu falei, não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso com o Silvio, jamais. E aí não fiz, fiquei, aí quando eu subi, minha mulher falou assim, o que aconteceu? Eu falei, não, porque eu tava na garagem do prédio que a gente morava, quando eu recebi o telefonema. Aí eu falei, aconteceu assim. Ela falou, calma, você seguiu os seus princípios, seus valores, de alguma forma Deus vai te recompensar, não fique triste. E aí o tempo passou, acho que uns 2, 3 meses depois, o Silvio me chamou e falou isso. Tudo que eu dou pra você, você faz bem. Aí ele falou assim, é verdade que a Record te chamou? Te ofereceu tanto? Como ele sabia até o valor. Não sei. Aí eu falei assim, as fontes dele. Eu falei, é verdade, Silvio, é verdade. Aí ele falou, se eu precisar de você aqui no sábado, você vem? Eu falei, venho. Fazer um programa ao vivo no domingo, você faz? Eu falei, faço. Não sei o que lá. Sim. Então você vai subir agora, vai falar pro Cauã, que é o advogado, para rasgar o teu contrato. Você vai assinar um novo contrato, você vai ganhar o mesmo valor que a Record ia te pagar. Só que agora eu vou pôr multa, vou pôr não sei o quê, e assim foi. E aí depois você chegou a sair? Não, saiu só depois. Não, bem depois. Bem depois. Você ficou quanto tempo no SBT antes de você sair? 10 anos. 10 anos? E aí depois ficou na Record? 9. 9 anos, e aí depois voltei. Bom filho, a casa torna. Assim, quando a Daniela me chamou, o Silvio era vivo ainda, e ela me perguntou, você voltaria? Sem falar nem o que era. Eu falei, lógico que eu voltaria. Tem uma aliança de gratidão com o Silvio. Eu jamais deixaria o Silvio... eu não fui embora por questões financeiras, não fui embora... Só fui embora do SBT por uma questão do horário. Eu queria um horário melhor. Aquele horário, para mim, estava me prejudicando muito minha saúde.
Então, tanto é que nunca, a não ser na minha volta agora, que o SBT soube quanto eu ganhava na Record. Porque eu não falei em nenhum momento, eu não pus dinheiro na mesa. Falei, ó, tive uma proposta de tanto para ir embora. Eu falei, eu quero um horário melhor. Porque senão eu tenho a chance de fazer um horário melhor numa outra emissora. Foi por isso que eu saí. Senão eu não teria saído do SBT. Se eu tivesse um horário melhor na época. Sim, você mas não eles não saído. eles não me deram um horário, não tinha nada na grade. Não dava para fazer mágica, né? Entendi. Como agora a gente teve pessoas que saíram também porque não tinham o que fazer. É normal, isso é absolutamente normal no ciclo televisivo. Quando as coisas acontecem, nem sempre você consegue administrar tudo da forma como você gostaria, porque infelizmente não é assim. E no Hoje em Dia você fazia jornal também. Hoje em dia eles perceberam na época que eles vinham do Fala Brasil bem de audiência. Hoje em dia, na época, entrava e caía muito a audiência. Por quê? Porque eles entravam com mesa de café da manhã, com bate-papo, com uma coisa mais informal. E eles perceberam que o público queria continuar um pouco mais com o jornalismo. Tanto é que fazia a transição, não acabava o Fala Brasil e começava Hoje em Dia. Eles dividiam a tela, eu entrava com as meninas, ficava eu no meio, uma menina de cada lado, e fazia alguma coisinha rápida, despedia, e eu já seguia e já ia com notícia. É como se o Fala Brasil não tivesse acabado, entendeu? Entendi. Então fazia uma transição, ficava meia hora, 40 minutos. Depois de meia hora, 40 minutos, você começava a entrar em entretenimento ou reportagens, mas a gente ficava com o noticiário para manter o telespectador, porque eles perceberam que o telespectador fugia muito dali. Entendi. Sabe? Isso acontece muito. É só com pesquisa, só com o tempo. Quando eu comecei agora no SBT Brasil, a gente começa 15 para as 8 e até 15 para as 9. Aí começou a aumentar. Aí foi até ia até as 8h30. Era 45 minutos só de jornal. Aí passou para 1 hora. Agora já tô com 1h25. Perto da novela. Porque percebeu que quanto mais a gente estica, mais aumenta a audiência nesse horário e mais aumenta a audiência para a própria novela também, entendeu? Entendi. E como que foi a volta pro SBT Brasil? Como que foi esse convite? Então, quando ela me falou... Primeiro falou só se eu voltaria. Eu falei que voltaria porque tinha aliança com o Silvio. Mas pensei que fosse fazer alguma coisa no entretenimento, alguma coisa, sei lá. Ela falou assim, eu queria muito que você fizesse o SBT Brasil. Eu falei, o SBT Brasil? Aí foi quando eu falei para ela, na mesma hora, eu falei, só se for pra gente fazer algo diferente. Pra gente fazer sem bancada, sem gravata, falando de mansinho. Assim, vai que... e tal, né? Então, ela confiou, a Daniela confiou, falou assim, vamos fazer. Do jeito que você acha que tem que fazer. Sim. Aí, ela perguntou assim, mas quem que você acha que tem que fazer com você? Aí eu perguntei pra ela, por quê? Porque na Globo tem um homem e uma mulher, tem que ter um homem e uma mulher aqui. Quando eram só 2 homens, que era o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin, todos colocaram 2 homens e eu agradeço a isso porque eu fui colocado junto com o José Luiz Menegatti, porque a Globo tinha 2 homens e precisava ter que colocar mais um também. Porque senão ele teria deixado só o Menegatti na época. E assim foi. O SBT sempre foi inovador. O SBT fez o TJ Brasil com Boris Casoy sozinho. O SBT Brasil fez o SBT Brasil com Ana Paula Padrão, uma mulher sozinha. Por que não pode fazer? Ela falou assim, mas você dá conta? Eu falei, eu fazia 3 horas de manhã. Sozinho? Por que eu não posso fazer 45 minutos sozinho? Fácil, né? Não, mas é uma importância por causa do horário do jornal e tudo, né? É diferente. E aí a gente começou, fizemos alguns pilotos e tal, um cenário gigantesco, né? Eu adorei e hoje eu me sinto totalmente em casa. Muito seguro, muito tranquilo para fazer as notícias. No começo dava medo? Dava porque assim, primeiro você tem uma mudança no jornal que tinha antes, né? Mudança no formato. Mudança no apresentador. São muitas mudanças ao mesmo tempo para você saber, porque se o público não gosta ou se não dá audiência, eu que sou responsável por isso, né? Porque as ideias foram minhas. Então, como deu tudo certo, ficou mais fácil de você fazer. E eu tenho mais calma e tranquilidade para fazer também, sabe? Entendi. De estar ali no cenário e começar o jornal sem ter muita preocupação, também pela segurança que eu tenho da equipe que está junto comigo, porque eu tenho um teleprompter que eu vejo tudo na frente, né? Eu leio lá na frente. Então, assim, aquilo lá não pode falhar, porque às vezes já aconteceu de falhar, às vezes acontece. E agora não temos mais papel, não tenho mais onde... Eu tenho um tablet que eu tenho que estar atualizando a todo momento para saber onde está, para eu buscar a notícia de caso eu não tenha... No teleprompter, no TP, né? Que a gente chama de TP. Então, assim, a segurança que eu tenho da equipe, das pessoas que estão lá fazendo e com muito esforço, com muita dedicação, com muito amor. A gente teve muita redução de gente, mas mesmo assim a gente está conseguindo entregar para o público algo diferente. São as mesmas notícias, mas de uma forma diferente. Qual foi a notícia mais difícil que você precisou dar?
Eu não diria que foi a mais difícil. Eu acho que o mais difícil de tudo isso para mim assim, foi quando teve a morte do Silvio, que eu fiquei a noite todinha lá no SBT falando, e tinha reportagens, improvisos, e eu pude colocar um pouco do muito da história que eu convivi com ele, dos bastidores. Foi muito difícil da gente conduzir aquilo, porque ao contrário de outras emissoras, muitas emissoras já tinham muito tudo preparado, esperando a morte do Silvio, sabe? Essa é que é a grande verdade. O SBT não tinha absolutamente nada. Apesar de ser o maior banco de dados, de tudo, Silvio, a gente não tinha nada, absolutamente nada com relação a isso. Nada pronto. Nada pronto. A gente entrou no ar fazendo ao vivo ali durante... Eu fiz a parte da manhã, logo de manhã, saí na hora do almoço, eles falaram para mim assim, vai para casa descansar que você vai voltar à noite. E aí eu fiquei sozinho a noite toda, até o final. Isso foi mais difícil para mim pela ligação emocional e profissional que eu sempre tive com o Silvio. O maior conselho? O maior conselho que eu daria ou que eu recebi? Que você recebeu. O maior conselho que eu recebi talvez tenha sido do Newton Travesso e do Boni, que falou para mim assim, aproveite o momento para você guardar seu dinheiro, para você, quando chegar num determinado momento da vida, você não precisar da sua carreira. Para você ter um pé de meia grande, aproveite esse momento que você está ganhando, invista na sua carreira, mas guarde o dinheiro para você poder sobreviver sem depender do rádio e da televisão. Eu acho que eu procurei muito fazer isso. Foi o mesmo conselho? Foi o mesmo conselho que eles me deram. Os dois fizeram isso, e os dois falaram sempre assim, e guarde um dinheiro também para você fazer suas viagens. As viagens são um abastecimento cultural que você vai ter para sua vida durante todo o resto. Enquanto você estiver por aqui, você vai querer se abastecer disso. Então eu sempre procurei fazer isso, e hoje eu continuo fazendo isso, ainda. Lu e Luigi casaram, né? Casaram cedo. Muito cedo. Mas eu prefiro isso, porque assim, muita gente fala, seus filhos casaram muito cedo e tal. E aí eu vejo uma juventude tão perdida, Laura, uma juventude tão embalada em bebida, em droga, em um universo que não foi o que nós gostaríamos para os nossos filhos. Então a gente está muito feliz, porque na verdade nós ganhamos mais 2 filhos, né? A Júlia, que é a mulher do Luigi, o Ed, que é o marido da Luma, são nossos parceiros, fazem parte da nossa família, e a gente está junto com eles o tempo todo. Então a gente quer viajar juntos, a gente quer permanecer juntos. E eles se converteram? Foi isso que aconteceu? Foi. Tinham uma outra religião e se tornaram evangélicos. Na verdade, não é que tinham outra religião, né? Eles tinham a coisa de Deus e tudo. Teve uma época que a Luma ela sentia um vazio muito grande, quando ela tinha uns 17 anos, 18 anos, veio falar comigo. Eu falei, filha, você precisa ter Deus na sua vida. Eu falei, não vou nem te falar da minha igreja, do que eu gosto, mas busque algo que possa te preencher com a presença de Deus, de alguma forma. E depois disso, você vê como Deus faz tudo muitas vezes. Quando eu fiquei internado com a Covid, eu fiquei no hospital, e eu tenho certeza, na cabeça deles passava assim, não sabemos se meu pai vai voltar ou não. E na época do Covid era aquela situação, você ficava incomunicável, né? Você não podia receber visita, não podia nada, e você tinha muito medo, porque muitas pessoas próximas já haviam perdido a vida por causa disso. Sim. Então acho que eles ficaram muito apreensivos também, e nessa época nós tivemos a aproximação de pessoas que até hoje são amigas e que se tornaram importantes. E aí, principalmente para minha mulher, eu diria até mais do que para os meus filhos. Mais para a Elaine, sabe? Acho que ela ficou com muito medo de me perder, e ela sentiu muito forte a presença de Deus ali. E de pessoas que estavam ali orando, que ligavam para ela todos os dias para orar com ela por telefone. Então ela sentiu que aquilo fez a diferença na vida dela. E na minha também, porque eu melhorei, eu saí do hospital, voltei para casa, deu tudo certo. Não fiquei com nenhuma sequela, com nada. E acho que os meus filhos também perceberam isso. E aí nós tivemos a importância demais da Patrícia Leal, que é uma evangelista maravilhosa. Ela não é pastora. A Helene na época falou assim, a pastora ligou, ela nunca foi pastora. E do André Vitor também, que é um evangelista também, que não é pastor, que são pessoas que foram fundamentais pra gente. E aí eu estive na casa do Paulo Vieira, que também foi um cara que modificou nossas vidas também, com o método CIS dele, com a família dele. A Júlia é filha dele, acabou casando com o Luigi, né? Eles se conheceram e aí teve um dia que o André Vitor foi em casa, segunda vez que nós estávamos conversando com o André. A primeira foi na casa do Paulo, depois ele foi fazer uma visita pra gente, e a Elaine falava pras crianças, né? Entre aspas, desçam e cumprimentem a visita. Era obrigação, né? De educação. Sim. Os dois desceram só para cumprimentar o André.
E aí o André começou a falar, começou a profetizar na vida deles. E falou pro Luigi, falou, você vai estar pregando e tal. Começou a falar. Eu olhava pra ele e falei, esse cara é louco. Esse cara é louco, ele tá falando umas coisas assim e tal. Isso acho que era abril ou maio, mais ou menos. Falou tudo o que ia acontecer. Aí quando foi um final de ano, naquele mesmo ano, o Luigi foi pra Riviera com os amigos. Ele ligou na noite de ano novo pra gente. Ficou 25 minutos na chamada de vídeo comigo e com a Helene. Quando terminou, eu falei pra ela assim, tá acontecendo alguma coisa na vida dele. Falou, por quê? Eu falei, nenhum filho adolescente nessa idade fica 25 minutos com os pais na noite de ano novo. Ele quer curtir a balada, a festa, os amigos e tudo mais, né? E aí no dia 2 ou no dia 3 ele ligou e falou assim, se ele podia voltar. Ele ia ficar até o dia 15. Falei, aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, eu quero voltar. Falei, pode, lógico que pode. Aí fomos buscá-lo lá na praia, trouxemos, ele chegou no quarto, se trancou no quarto. E aí eu soube, depois ele falou que ele entrou na noite do dia primeiro, eles viram o dia amanhecer, eles entraram na água, junto com os amigos. Aí os amigos já brincaram e tal, estavam indo embora, ele falou, pode ir que eu já vou. Ficou sozinho no mar e desafiou Jesus. Falou, Jesus, se você existe, me prova e me mostra, eu quero sentir a sua presença. Tantos falam de você e tal, ele já estava sentindo o Espírito Santo nele ali. Porque ele já não gostou do ambiente onde ele estava. Ele não gostou das festas, estava estranho. A balada, a festa, de alguma forma, estava incomodado, ele estava incomodado com aquilo. E aí Deus começou a mostrar, o Espírito Santo começou a fazer parte da vida dele, voltou para casa, se trancou no quarto naquele dia 3 de janeiro, começou a ouvir louvor, que ele chamava de música gospel ainda. Para ele não era louvor. E ele começou a chorar, ele começou a estudar a Bíblia, e aí foi embora. Aí, e a Luma? Também, foi mais ou menos no mesmo período. Eles começaram a frequentar a igreja juntos, e tudo, os irmãos juntos, né, super agarrados e tal, foram indo. Aí ele chegou um dia para mim e falou, pai, eu quero me batizar, tudo bem? Usar a piscina aqui de casa? Eu falei, lógico que sim. Eu vou trazer um amigo também. Eu e a Luma vamos nos batizar e vem um amigo meu. Eu falei, tá bom. Aí eles chegaram para se batizar, me lembro, era um sábado de manhã, o André Vitor, que falou tudo isso, era que queria batizá-los. Sim. E aí Deus começou a falar comigo. Que eu falava assim, eu quero me batizar no Rio Jordão. Eu falei, o dia que eu sou chique, eu quero ir para o Rio Jordão, é o mesmo local de Jesus, né? E aí Deus falou comigo assim, você que desenhou essa casa, você construiu essa piscina e você está com seus filhos. Você vai perder essa oportunidade? Aí eu fiquei assim, aí eu deixei, mesmo assim eu fiquei com um short por baixo da bermuda, com a camisa e tudo. E aí quando o Luigi estava sendo batizado, tinha um pastor ali que veio de Fortaleza, amigo do André Vitor, que virou para mim e falou assim, Deus pede para te dizer que o que nunca te faltou foi coragem. Aí o Tico, que é um amigo deles, ia se batizar, eu fiz assim para ele, né, dá um tempo. Tirei minha bermuda e entrei pela prainha, assim, todo mundo ficou emocionado de me ver entrando. Aí a Elaine também acabou entrando e os 4 foram batizados no mesmo dia. Na sua casa, então? Na minha casa, foi em casa, foi na casa. Muito que eu construí por causa do seu pai. Porque eu estava um dia no aniversário dele, falei que nenhum arquiteto acertava o que eu faço. Falei, ninguém chama o arquiteto, os caras não enxergam o que eu estou querendo fazer. Ele pegou, me deu um CD-ROM que ele tinha comprado nos Estados Unidos e falou, Tó, enfia o CD-ROM lá, que você vai aprender na marra. E eu fui e fiz o projeto da minha casa. E hoje é a sua casa? É a casa que eu moro. Então, o desenho da casa foi eu que fiz, a piscina, tudo foi eu que projetei. Que demais! A história é muito boa, muito adorei. Ping-pong final, bora. Vamos lá, vamos embora. Bora. Um conselho que você recebe e leva até hoje? Esse de administrar bem a sua vida financeira. É importante. Família é? Tudo na vida. Deus é? Deus, nossa, é mais do que família ainda. Deus é responsável pela minha existência, é o alimento diário que eu tenho. Todos os dias, quando eu abro o olho, eu agradeço a Deus porque pela vida, por estar numa cama, numa casa confortável, não estou num leito de hospital, estou com a minha família, estou com a minha esposa, com os meus filhos. Sem Deus, eu não saberia viver. E um hobby fora da televisão? O futebol. Ainda é o futebol. Você joga futebol? Não jogo mais porque eu tenho 2 cirurgias de joelho e vou partir para a terceira, ó, ninguém sabe. A terceira cirurgia de joelho que eu vou fazer. Mas eu adoro assistir, eu queria muito, é o que eu comecei, a minha vida no rádio e na televisão. No rádio, principalmente, começou porque eu queria ser repórter esportivo. Eu amo futebol, eu adoro futebol. Se bem que hoje eu não gosto mais tanto como eu gostava antes, porque tem muita coisa ruim acontecendo no futebol. Eu odeio, mas ainda quando o time entra em campo... Você é São Paulino? São Paulino. Quando eu vejo a cor da camisa, quando eu vejo aquela camisa, pode ser o que for, eu xingo, falo, mas aí eu começo a torcer. Você sofre? Sofro.
Sofro. César, eu gostaria muito de agradecer. Eu que agradeço. Muito Já obrigada. acabou? Já acabou. Temos que fazer uma segunda temporada. Sim, é verdade. Tem muita conversa, Eu né? acho. Muito obrigada. Parabéns pelo teu sucesso que você está obrigada. fazendo, parabéns por continuar o trabalho do teu pai. Assim, quando a gente tem algo assim, a gente deseja isso para os filhos. Sim. E nem sempre os filhos querem seguir. Sim. Né? Mas é muito bacana ver que você está acompanhando tudo isso e está seguindo os passos do Portiolli. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito Sucesso. obrigada mesmo. Para você Sucesso. também, sempre. Sempre. Deus abençoe. Amém. Beijos. Um beijo, gente. Até o próximo.